Vamos começar a nossa sexta sessão técnica do EADCA. Bem-vindo todos que estão ao vivo conosco. Aqueles que no futuro vão assistir esse vídeo, apenas contextualizando, nós estamos aí na 13ª edição do Encontro de Alunos e Docentes do DCA, o DCA que é o Departamento de Computação e Automação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. E esse é um encontro de alunos mesmo, ou seja, é um momento onde a gente apresenta toda a grande amplitude de trabalhos que são desenvolvidos no nosso departamento. Então, se você não é da Unicamp, está nos assistindo agora e está nos assistindo porque, de repente, almeja um dia fazer uma pós-graduação aqui conosco, acho que esse tipo de evento serve bastante para apresentar um pouco todo esse range de trabalhos. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão ao vivo. O primeiro trabalho a ser apresentado é o trabalho que vai ser apresentado pelo Diedre, mas é um trabalho do grupo também, no mesmo grupo temos o Marcos Pial, Israel Campiotti, Rodrigo Nogueira e professor Roberto Lotufo, do DCA. O título é o Pre-Training and Validating the T5 Model on Brazilian Portuguese Data. Por gentileza, eu peço ajuda para tocar o vídeo. Bom, meu nome é Diedre e eu estou aqui junto com o Marcos e o Israel para apresentar a nossa submissão ao EADSA intitulada PTT5, Pre-Training and Validating the T5 Model on Brazilian Portuguese Data. Esse trabalho foi realizado sobre orientação de Rodrigo Nogueira e Roberto Lotufo, fazendo parte de uma disciplina ministrada no semestre passado. Como uma introdução breve, esse trabalho ele trabalha com Transformers, que revolucionaram a área de processamento de linguagem natural recentemente. O treinamento desses Transformers, eles são feitos geralmente com grandes datasets de texto, e existem Transformers atualmente que são treinados em múltiplas linguagens, mas algumas publicações mostram que treinos específicos podem melhorar a performance desses modelos. Falta na literatura especificamente também Transformers treinados em línguas como português. Então, esse trabalho vem como uma proposta de pré-treinar o T5, que foi publicado recentemente, em grande dataset de dados em português, BRWalk, e validar se houve uma melhora de performance em 3 tarefas de similaridade semântica, de essa Natural Language Inference e Named Entity Recognition. Bom, aqui um pouquinho sobre a etapa de pré-treinamento que a gente fez. A gente construiu 2 vocabulários. O original do Google, foi treinado em alemão, francês e romeno, e um nosso treinado em português, com dados da Wikipedia. Então, aqui a intuição era que, se a gente tivesse um vocabulário que conseguisse adaptar melhor a nossa língua, como palavras acentuadas, etc., seria bom para as tarefas. E o objetivo principal do treino é bem simples, como a gente vê nessa frase. Então, a gente tem uma sentença original e a gente tem uma corrompida. A gente fornece a corrompida para o modelo, com algumas partes mascaradas, e o modelo vai tentar prever quais são os tokens faltantes. E o objetivo é minimizar a entropia cruzada nas probabilidades dos tokens gerados. A gente considerou 3 tamanhos de modelos: o small, base e large. Aí a gente tem o tamanho deles, né? E além de treinar todos os pesos do modelo, a gente considerou algumas alternativas mais baratas, que talvez pudessem ser efetivas também, que é treinar somente os embeddings. A gente vê que reduz bastante o número de parâmetros total do modelo. Então, aqui a gente tem os resultados, né, da cross-country cruzada para o pré-treinamento. A gente vê que só treinando os embeddings a loss fica bem maior e converge um pouco mais rápido também. Bom, depois do pré-treinamento, aí vem a parte de validação, fazendo um ajuste fino para tarefas específicas. A SIM2 foi um dataset utilizado que
contém duas tarefas de similaridade semântica e Natural Language Inference, que são, em resumo, você dá um score de semelhança semântica entre duas frases, e o NLI é dizer se uma frase tem como consequência a outra. É basicamente uma tarefa binária de em tails e none, e a outra é uma regressão, né, numérica. Que tem resultados, falando bem resumido, temos a comparação aqui nessa primeira parte, esse Deep Learning Brasil e PR Stiling era o leaderboard oficial lá do Assim, nas duas tarefas, destacando que o Pearson e o MSE são métricas de similaridade semântica e acurácia F1 são métricas da inferência. Então a gente pode ver que o T5 aqui, padrão, esse T5 aqui é o original, a gente pega os pesos prontos, ele ficou com resultado inferior, na maior parte, em relação ao PTT5, que foi treinado, que é o pré-treinado em português. E a gente ainda vê que usar o vocabulário em português também foi o que trouxe a melhor performance do PTT5. Essas duas tarefas. Nós passamos a leaderboard oficial, mas não conseguimos o melhor resultado de todos, que foi atualmente o estado da arte desse modelo Bertin-Ball, que também é a mesma abordagem de treinar especificamente em português um transformer. No caso deles, o BERT, né? Para a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas, a gente usou um dataset Harem, que possui documentos na língua portuguesa extraídos de fontes da internet, que podem ser de Portugal, Brasil, entre outros países até da África. E neles a gente vai ter mais de 4.000 entidades nomeadas no primeiro dataset, que vão estar entre pessoa, local, organização e valor e data. E no segundo dataset a gente tem 128 documentos e 3.000 entidades. E esse segundo dataset a gente usou para teste, enquanto o primeiro foi usado para treino e validação. Sendo que 10% desse first harem foi usado para validação. Então, ali embaixo a gente pode ver um exemplo que mostra o quão difícil é essa tarefa. Na última sentença, né, a gente vê que 35, na verdade, se refere a um local e não a um valor, né, apesar de ser somente números. E toda palavra que não se encaixar em nenhuma dessas categorias, ela é classificada como outro. Na primeira tabela, a gente vê que o PTT5 teve um ganho bem relevante em relação ao T5, né, com somente informação do inglês. Então, pré-treinar ele em português já trouxe um ganho relevante, e depois usar o vocabulário português trouxe um ganho ainda melhor. A gente ainda ficou um pouco abaixo do BERT, né, dá para ver ali que o F1 ficou 0,2 abaixo do Bertin-Ball, mas a nossa precisão foi muito maior. Sobre as entidades, a segunda tabela consegue mostrar que a principal dificuldade no modelo foi reconhecer os valores, né? Justamente por esse problema que eu falei anteriormente. Bom, esse trabalho ele foi publicado um artigo no Archive, se vocês quiserem ver mais detalhes da implementação. Temos o código também no GitHub. E o modelo também está disponível na Hugging Face, que é uma biblioteca bem usada de Transformers, onde a gente pode ver até que tem algumas pessoas fazendo download aqui, segundo o gráfico da Hugging Face, e usando. E temos relatos de pessoas fazendo, por exemplo, trabalhos de tradução de português e inglês e conseguindo um resultado melhor usando o nosso modelo como base. E em conclusão, a gente pode ver que o PT5 superou o T5 original nas tarefas em português que avaliamos, e usar um vocabulário diferente do original, focado no português, também melhorou a performance. E a gente mostra que treinamentos específicos numa língua ainda são vantajosos em relação a modelos multilíngua, pelo menos nas tarefas testadas. E é isso.
Bacana. Deixa eu ajeitar aqui, bacana. Bom, vamos ver se aparece alguma pergunta aqui no chat, nos nossos comentários. Enquanto a gente aguarda, eu já vou começar com uma pergunta de Edre. Vocês mencionam aí o BR Walk e o Bertimbau, né, que são trabalhos brasileiros. Você poderia contar um pouquinho desses dois trabalhos e talvez, não sei se você se sente à vontade para falar um pouco do como que está o Brasil nessa área de NLP, que está evoluindo muito rapidamente, principalmente aí nos últimos anos a gente teve alguns resultados que quebraram o estado da arte, né? E que têm sido bastante significativos também. Se você puder contar um pouquinho para a gente. Bom dia. Assim, uma coisa, um detalhe primeiro que eu posso falar é que vocês viram que foram 3 pessoas apresentando, então é a contribuição dos 3, né, não foi, estou aqui representando o grupo. Sobre o que possibilitou esse trabalho foi esse dataset. A gente sabe que na área de aprendizado de máquina, se você não tem um dataset bom, geralmente não dá muito certo. Então foi uma das inspirações aí dos nossos orientadores, foi, já que temos esse dataset, agora eu não lembro exatamente onde ele foi publicado, mas ele foi feito como geralmente se faz esses datasets, né? Ele caminha pela internet, extraindo palavras. Você pode, como o Marcos mostrou na apresentação, o nosso treino, o target dele, a gente não precisa de uma pessoa anotando. Você corrompe o texto e pede para o modelo predizer o que está faltando. Então, a única coisa que precisa para um pré-treino é você ter muito texto. Você não precisa de uma anotação manual, de alguém lá anotando, né? As tarefas específicas, você precisava da anotação manual. Mas para o pré-treino, é só ter um dataset muito grande em português. Então, esse pessoal que fez o BR Walk fez um dataset bem grande em português e possibilitou esse trabalho, né? Bacana. Obrigada. A gente já tem uma pergunta aqui da Gabriela Surita. Ela elogia o trabalho e pergunta quais lições vocês tiram sobre treinar estes modelos em linguagens com menos recursos. Isso foi um problema em português? Então, o dataset do BR Walk, ele é bem grande, então é uma coisa que vai ajudar muito nisso aí. Os recursos, a gente tem até um agradecimento no final, que um dos problemas principais aí também é o hardware, né? Você precisa de uma máquina bem grande para treinar com milhões de tokens, né? O BR-Walk chega a ter, acho que bilhões de tokens, se você for ver. E a gente aproveitou uma oferta de TPU do Google. Então, vai com um agradecimento ao Google. Eles deram uma TPU, né, que é uma Tensor Processing Unit, de graça por um mês, que é um trial. E foi isso que possibilitou a gente conseguir treinar, porque com hardware, com Colab, com essas coisas, não conseguiria. Então, eu acho que isso também é uma das limitações de alguns trabalhos em português aparecerem, né? Para você competir com o T5, por exemplo, você precisa de muito hardware e muitos dados, né? Bem observado. E num cenário ainda que o dólar se tornou quase proibitivo para a gente, né? Isso se torna ainda mais relevante. Última pergunta, para a gente passar para a próxima apresentação. O Alexandre Lopes questiona: vocês pensam em fazer treinamento com outros conjuntos de dados ou uma composição de conjuntos, como o do Nilk? A gente fez ajuste fino, né? Em 3 tarefas diferentes aí. A gente usou o dataset do Assim, o dataset do NER, que o Isaia usou. E é possível você fazer ajustes para várias tarefas diferentes, né? Então, é possível, até eu acho que a próxima apresentação vai ser isso, né? Você vai falar também de tradução, e esses modelos, eles trabalham muito em cima do transfer learning, né? Então, você tem esse pré-treinamento bem grande, e você pode aplicar em outra tarefa em português, só adaptando o target, né, do seu treinamento. Então, você pode ter inúmeras tarefas e a gente já está vendo que o pessoal está usando. Ele já foi até citado por outro trabalho recente, falando de multilínguas, e o pessoal está testando e vendo que consegue resultado em múltiplas línguas, né? Tem muito trabalho em inglês, mas trabalho em outras línguas
falta um pouco. Bacana. Muito obrigada, Diedre, pela sua apresentação do grupo, na verdade, né? Parabéns a todo o grupo. E agora a gente pode passar para a próxima apresentação. Vou pedir para o pessoal da organização me ajudar na... Obrigado. Aqui, joia. Bacana. Então, a próxima apresentação, a gente continua no tema de NLP. E quem vai... o trabalho é de Alexandre Lopes, Rodrigo Nogueira, Roberto Lotuffi e Hélio Pedrini. Uma equipe de ilustres professores aí. Muito obrigada pela apresentação. Vamos ver. Aparentemente estamos sem áudio. Olá, meu nome é Alexandre Lopes e eu vou falar sobre o nosso projeto intitulado Light Training Strategies for Portuguese English in English Portuguese Translation. A principal motivação do nosso projeto é que o treinamento de modelos modernos de NLP é custoso. Por exemplo, a submissão vencedora do WMT19 Biomedical Translation Task utilizou 4 Tesla V100 para treinamento, enquanto, nesse ano, a vencedora do WMT20 Biomedical Translation Task em português utilizou uma TPU. Existe uma forma de treinar modelos competitivos em um computador game, ou seja, sem utilizar um servidor high-end. Nós propomos 2 estratégias para treinar em uma GPU RTX 2070, que é uma GPU game, com resultados competitivos. Para tal, realizamos o fine-tuning em cima de uma arquitetura chamada T5, Text-to-Text Transfer Transformer. Essa é uma arquitetura baseada em Transformer, que, como o nome já diz, ela é Text-to-Text, ou seja, um texto é gerado de entrada e um texto é gerado na saída. Para tal, para realizar atividades como sumarização e classificação, utiliza-se uma tag no início da sentença, para que o modelo consiga distinguir diferentes tarefas. Nós adicionamos uma nova tarefa que não estava proposta originalmente, que é a Translate English to Portuguese. Como se vê logo na primeira caixa, o modelo ele possui um modelo de tradução, mas tradução de inglês para alemão. Nós utilizamos esse modelo original que já existia e acrescentamos apenas essa tarefa e fizemos o fine-tuning apenas nela. O problema é que fazendo isso em cima do modelo disponível pelos autores, você não consegue resultados positivos, pois o tokenizador disponível não lida com alguns caracteres em português. Para resolver esses problemas, nós propomos 2 estratégias. A primeira é a adaptação de tokenizador original do T5 para que ele funcione e entenda alguns tokens em português, e a utilização de um modelo T5 pré-treinado em um corpus em português. A primeira estratégia pode ser dividida em 2 estágios. O primeiro chama-se estágio de complementação de tokens. A ideia é fazer a adição de tokens de vogais acentuadas utilizadas em português que não estavam presentes no tokenizador original. Pode-se ver aqui embaixo uma lista dos tokens adicionados. Pode-se ver, por exemplo, que o A com tio não estava disponível no tokenizador original, o que gera muito ruído na saída, pois essa é um caractere muito utilizado em português. Além da adição dessas vogais, nós também fizemos a adição da palavra mais comum disponível no Paracrawl português e inglês, que é um dataset comum para a tradução, que é a palavra não. Então, na tabela à direita, podemos ver que, usando o tokenizador sem fazer a adição de tokens em português, todas as vezes que algum token, como o Acontil, aparece, o tokenizador simplesmente não consegue gerar um token válido de saída. E a decodificação dele ocorre com um till, que é o token utilizado para um token unknown, ou seja, desconhecido. Quando realizamos a adição desses tokens, agora é possível, sim,
fazer a conversão da decodificação da informação sem perda da informação. O problema é que quando a gente faz isso, cada token adicionado torna-se uma palavra nova. Ou seja, ao adicionar o acutil, quando, por exemplo, o tokenizador encontrar a palavra indignação, ele vai quebrar ele em 3 tokens. É necessário, então, um novo estágio, que é o estágio de reagrupamento de palavras. Os tokens, então, adicionados se tornam palavras simples quando decodificados. E nós precisamos reunir esses tokens para formar uma única palavra novamente. Lembrando que apenas devemos reunir os tokens adicionados e não reunir tokens originais. Caso contrário, a gente estaria fazendo reunião de palavras distintas. A segunda estratégia é a utilização de T5 pré-treinado. Nós utilizamos o modelo PTT5. Analisamos 4 cenários diferentes aqui. Inglês e português, com PTT5 pré-treinado e um corpus em português. Tradução em inglês e português, no T5 pré-treinado e um corpus em inglês. Tradução português e inglês com corpus pré-treinado em português. E tradução português e inglês com o T5 pré-treinado e um corpus em inglês. A ideia aqui era avaliar qual cenário produziria o melhor resultado de tradução. Se era utilizar o T5 pré-treinado para a linguagem objetivo ou para a linguagem de entrada. Realizamos diversos experimentos. Primeiro, o dataset foi dividido em 2 estágios. O primeiro estágio de treinamento seria composto por um treinamento em 5 milhões de sentenças do Paracrawl V6, que é um corpus bem famoso de línguas europeias em inglês. O segundo estágio seria a composição de diferentes datasets, majoritariamente da área biomédica. Então, nós fizemos a composição de uma corpora com 5 corpos distintos, totalizando mais de 6 milhões de sentenças. Utilizando o primeiro estágio de datasets, podemos analisar a performance de alguns estágios fine-tuning e algumas melhorias no modelo. Podemos, por exemplo, perceber que a performance da adaptação do tokenizador original T5, que é a nossa primeira proposta de adaptação do tokenizador original, ela melhora em quase 5 blow points fazer a adição dos tokens em português do que utilizar apenas o tokenizador original. Realizamos também, como comentado, a busca por hiperparâmetro. E esses foram os valores utilizados durante os experimentos a partir daqui. Também, no final do primeiro estágio de treinamento, nós utilizamos o subconjunto do Paracrawl, feito por nós mesmos, denominado Paracrawl 99K, que foi deduplicado e checado se existe alguma interseção, pelo menos 70%, entre cada uma dessas sentenças com as sentenças de treinamento como teste. Analisamos o Google Translate API com nossas 2 melhores estratégias e podemos perceber que, em até um dos casos, nós conseguimos bater o resultado do Blow Score da tradução do Google quando utilizamos o modelo pré-treinado em português. E, mesmo no português e inglês, obtemos resultados competitivos com o do Google Translate API. Resultados. Vou comentar um pouco agora sobre os resultados que a gente obteve. No WMT19, nós obtemos o estado da arte com as técnicas usando pré-treinamento em português e fazendo um incremento de 2 dos hiperparâmetros citados anteriormente. Esses hiperparâmetros necessitam de maior tempo de treinamento. Dessa forma, provavelmente, caso a gente aumentasse ainda mais esse valor, poderíamos obter valores superiores. Mas, com esses valores, nós já conseguimos bater os resultados anteriores e o comparativo que fizemos com o MariaMT, que é uma técnica muito utilizada de tradução e está disponível na biblioteca Hugging Face. No WMT20, podemos ver os resultados Sacreblow obtidos. Apesar de não batermos o estado da arte, que nesse ano o vencedor foi o time de Sheffield, nós obtivemos resultados muito próximos, com nossos melhores modelos, obtendo diferença entre 1.3 e 1.5 pontos de blow points,
utilizando uma arquitetura muito mais simples do que a dele de treinamento, que foi uma TPU. Conclusão. É possível desenvolver modelos de tradução inglês-português e português-inglês competitivos utilizando o computador caseiro. Métodos de adaptação simples, como os mostrados na primeira estratégia, melhoram até 4.8 bullet points os resultados obtidos utilizando um tokenizador padrão, sem a necessidade de utilizar o modelo pré-treinado em uma língua não inglesa. Esse cenário é principalmente importante caso não seja possível realizar esse treinamento, que ainda assim é custoso. Se for disponível, utilizar um modelo pré-treinado em língua não inglesa pode gerar resultados ainda melhores. Para mais informações, cheque nosso repositório. Obrigado. Bacana, Alexandre. Muito interessante o trabalho, resultados bem interessantes também. Bom, enquanto não surgem perguntas nos comentários, eu aproveitando que talvez a gente tenha uma audiência mais geral, incluindo pessoas de outras áreas, né? Você pode falar um pouco o que é essa métrica BLEU, né, de tradução? Perfeito. Só para as pessoas BLEU é uma métrica bem comum entenderem usada em pouco. tradução. Tem algumas bibliotecas que implementam ela, né? O Moses, por exemplo. E a ideia é que você consiga trazer uma metrificação para a tradução, que você consiga representar melhor do que se você só olhar se as palavras que você fez a tradução estavam contidas no dado original. Então, por exemplo, se você só analisa, se você achou palavras que estão no dado original, você vai começar a priorizar traduções que comecem a traduzir menos palavras possíveis do conjunto original. Então, por exemplo, eu tenho uma frase com 4 palavras, se eu achar uma e achar que isso é um acerto, e eu acertei tudo, ele não metrifica bem a tradução, que na verdade ele não conseguiu fazer a tradução de outras 3. Então, é uma forma de você fazer essa metrificação. Aí daí tem uma série de variações de formas de calcular, bem variado mesmo. Tem algumas métricas, por exemplo, a oficial do WMT, eles usam um tokenizador padrão em cima de todas as palavras que tem, então tudo é convertido para um token, então algumas palavras são perdidas nesse processo, e daí você analisa, é como se você fizesse uma interseção sobre união, no final das contas. Algumas técnicas usam bigrams, que são pares de palavras, então é bem variado mesmo. A ideia aqui é que você conseguir metrificar a qualidade de tradução é a técnica mais usada atualmente nos conjuntos de dados. Viu? Mas, assim, é bem variado, e a ideia é que você consiga treinar com o mesmo set de parâmetro que o dataset que você está treinando, porque senão varia mesmo o resultado. Então, se você não usa tokenizador internacional, usa tokenização pura, já muda o resultado. Usa palavra, faz a medição de palavra token a token, já muda, ou bigram muda também. Então, a ideia aqui é que você uma dificuldade até você conseguir fazer esse comparativo por conta das subvariações que tem do score, que não é um score fixo como acurácia ou recall, assim, que você já consegue determinar de forma clara a sua utilização. Né? Perfeito. Estamos aguardando ainda perguntas aqui no chat, pessoal. A gente ainda tem um tempinho para mais uma pergunta. Enquanto vocês não fazem, eu vou continuar conversando aqui com o Alexandre. Alexandre, os resultados realmente são impressionantes, né? Principalmente que vocês chegaram bem perto ali de uma solução que ganhou, inclusive, competição, né? Então, e destacando essa questão de usar máquinas menos poderosas, que para a gente, como falado inclusive na apresentação anterior, parece bem interessante. Eu vou aproveitar que surge uma pergunta aqui, ao invés de eu ficar monopolizando, né? A pergunta da Gabriela Surita. O futuro é grande, pequeno ou os dois? Como você vê as oportunidades de aplicações de Deep Learning em recursos limitados? Nesse caso, especificamente, eu acho que o pré-treinamento faz muita diferença. Acho que a gente acabou de ver ali, né? Então, assim, mesmo que a gente consiga fazer treinamento de modelos pequenos, principalmente você tendo agora a possibilidade de rodar algumas dessas redes em celular, então tem uma questão de limitação aí. Eu até participei agora de uma conferência que terminou semana passada, que chama MNLP, que é uma conferência grande da área de NLP.
E um dos problemas propostos, bem batidos assim, durante a conferência, é justamente essa etapa de otimização do modelo para você portar, né? Então, teve algumas palestras do pessoal do Google mesmo, para, por exemplo, portar esse tipo de modelo, que é pesado, você viu como o Diário apresentou a quantidade de parâmetros que você tem nele, né? Para você conseguir portar isso para um celular e conseguir executar de forma rápida, né? Eu acho que é um misto, então você vai ter o pré-treinamento ainda assim, eu imagino que grande, e aí tem algumas técnicas de otimização que você roda em cima dele, né? Você pode fazer pruning de rede, até a técnica de quantização da rede, ou então a técnica de destilação de rede. Acho que esses caminhos são caminhos interessantes para a gente conseguir tornar portável a solução, entendeu? Então, acho que no final das contas, todas são viáveis, cada uma para o seu cenário. O Google lá para rodar o sistema de busca dele, eles devem rodar o maior modelo possível, já que eles têm os servidores suficientes para fazer isso. Mas se você vai rodar uma aplicação no celular que não pode utilizar a internet, que você tem a limitação de uso, então sim, aí você teria que fazer essa portabilidade ou treinamento de modelos menores, mas ainda assim, a etapa de treinamento, eu entendo que necessita de recurso. Até para esse treinamento que a gente estava fazendo, por exemplo, não usando modelos grandes, né, porque a gente tinha essa limitação, a etapa de treinamento, em tese, não está linkada com a etapa de inferência, né? Então, eu poderia treinar ela com uma GPU muito mais potente e ter resultados melhores, entendeu? Se eu tivesse capacidade de rodar com mais dados. Porque, como o Jet também comentou, alguns desses datasets já conseguem ter uma composição de dados muito elevada. Então, você consegue ter um conjunto de dados grande o suficiente para você não precisar ter que passar várias épocas no mesmo dado, entendeu? E isso possibilita que você treine mais dados se você tiver um hardware melhor. Aí você gera esse tipo de limitação, mas na inferência não. Perfeito, muito. Você foi bem didático aí, tanto na sua apresentação quanto nas respostas. Parabéns. Obrigado. Bom, tem mais uma questão, mas nos comentários do YouTube eu vou convidar você a dar uma olhada lá, Alexandre, porque inclusive tem talvez possíveis sugestões. Tá bom. Enquanto a gente passa para a próxima apresentação, para nós não nos atrasarmos muito. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, a nossa próxima apresentação é renderização interativa de perfis de difusão em volumes DWI. O Daniel Xavier Silva. Daniel, você pode confirmar, mas o trabalho também é orientado pela professora Ting, certo? Exatamente, sim. Tá joia. Então, vamos assistir sua apresentação e a gente retorna em breve. Sim. Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação no EADCA. Meu nome é Daniel, vou falar sobre renderização interativa de perfis de difusão em volumes DWI. Então, começando por explicar o título, o que é difusão? É um movimento aleatório térmico de moléculas, em que aqui temos dois exemplos que mostram diferentes situações deste fenômeno. A imagem à esquerda ilustra uma molécula tendo total liberdade de movimento, e aí à direita o movimento acontecendo com barreira física, que podem ser, por exemplo, impostas por fibras neurais. Pois bem, o DWI é uma sequência específica de ressonância magnética para aquisição e que metrifica e gera contraste deste fenômeno. E essa medição está associada a um sinal de gradiente de ponderação de difusão, que é uma grandeza vetorial, e mede a difusão da água indiretamente na direção estabelecida. Em regiões que não há barreiras físicas para a difusão ocorrer, as moléculas se difundem sobre o gradiente e que gera um decaimento no sinal capturado e que consiste nas regiões mais escuras dos volumes mostrados, do S1 ao S6. Pois bem, a partir desta categoria de imaginamento, pode-se inferir sobre a configuração da arquitetura das fibras neurais do cérebro. E para chegar nesse objetivo, os meios consistem em modelar matematicamente a difusão e extrair informações direcionais acerca do perfil da matéria branca,
e, evidentemente, como representação das fibras é utilizado linha. E segue um exemplo de um conjunto de fibras reconstruídos a partir de um DWI, que consiste no trato fascículo inferior fronto-occipital, que conecta o lobo frontal ao lobo parietal superior, giro occipital inferior e lobo temporal posterior. Pois bem, o que são modelos de difusão? Eles podem ser definidos como uma função esférica, que é construída a partir do sinal adquirido, que mapeia e que consiste na associação entre conjuntos de direções com domínio, que é representado por vetores unitários a um valor escalar de difusão. Há variados modelos de difusão na literatura, sendo o primeiro deles o imaginamento por tensor de difusão, o DTI, e que é o mais amplamente utilizado e famoso. E no início do século, em que foi evidenciado as suas limitações para ser utilizado em cartografia, houve a proporção de outros modelos que conseguem identificar mais nuances do sinal de difusão. E o modelo implementado desse trabalho para geração de pesquisa é o Kerbal Imaging. Dito isto, o objetivo da pesquisa consiste em propor um esquema de renderização em tempo interativo para tipos de difusão, utilizando glifos e alocando-os nos seus respectivos voxels, num ambiente de visualização exploratória para volumes médios. E a imagem mostrada no slide exemplifica o resultado obtido. A motivação para esse trabalho é que glifos são amplamente utilizados por pesquisadores da área como uma forma de visualização e avaliação de modelos de difusão, bem como ele possibilita a verificação da qualidade do volume. E, atualmente, por revelar direções de difusão, podem ser utilizados para assistir o usuário no processo de seleção de regiões de interesse para a reconstrução de fibras e tratos. Acerca da representação do glifo, isso consiste na representação polar esférica normalizada, onde o raio em uma esfera é modulado ao seu valor de difusão associado à sua direção. E a cor definida através de um mapeamento direto do vértice em um valor RGB, onde o tom vermelho evidencia a direção de difusão em X, o verde a direção Y e o azul em Z. No nosso procedimento de implementação, a priori, definimos uma malha esférica e fazemos o cômputo do valor de difusão para todas as direções escolhidas e para todos os voxels do volume. E na requisição do desenho, os procedimentos começam após a renderização do 3D, em que, após ele, ocorre a detecção de voxels aparentes na tela, para que possamos referenciar os dados relevantes para o desenho e possamos mandá-los à GPU, para que possamos fazer instâncias da malha esférica na quantidade de voxels detectados para o desenho. E para a customização dos glifos, temos os parâmetros comuns, que são comuns a todos, que são relativos à câmera e escala, que diz respeito à interação do usuário para com o software, em zoom, em câmera, e dimensão dos voxels, e os particulares que se referem ao perfil de difusão e posicionamento. Cada glifo tem o seu perfil de difusão que é modulado, que modula a malha esférica, na qual ela adquire o formato de ocorrência da difusão, conforme a representação polar esférica. E a translação
coloca cada um dos glifos em sua respectiva posição no volume renderizado. Então, quando o Pico menciona que há interatividade, renderização e um esquema de visualização, segue uma demonstração desse esquema no software VMTK Neuro. Possamos finalizar. Essa forma de renderização para o volume de difusão é chamada de mapa FA, em que os voxels mais claros indicam que há uma chance muito grande da difusão ocorrer somente em uma direção na região delimitada por ele, e que está relacionado à passagem de uma fibra neural. Pode ver que há uma sequência de uma fibra passando na horizontal e na direção ascendente, e que também há uma malha na direção ascendente e as duas se cruzam. E muito obrigado. Joia, Daniel, obrigado pela sua apresentação. Acho que o seu trabalho ele mostra a diversidade de temas, né, que a gente acaba encontrando na ADCA, que os alunos trabalham lado a lado, né? E enquanto a gente aguarda que perguntas surgirem, uma questão que eu queria trazer é a seguinte: esse tipo de ferramenta que você vem trabalhando, esses novos paradigmas de visualização, eles já estão sendo avaliados por quem necessita trabalhar com essas imagens no seu dia a dia, eventualmente para pesquisa ou para diagnóstico. Como que é o dia a dia da sua pesquisa? Assim, vocês têm interação com os médicos para avaliar esses modelos que vocês propõem? Nós temos, em princípio, os médicos, essa questão de glifos é usada mais em pesquisa da área, assim, entre pesquisadores que querem propor métodos de tractografia, de reconstruir fibras e gerar algoritmos. Isso é amplamente utilizado, assim, em papers da área. A questão dos médicos, eles não costumam usar muito isso, eles costumam mais ficar no mapa de FA codificado por cor, e assim, eu tenho a impressão de que nessa década, né, nos últimos 10 anos, houve um aumento como é que eu posso dizer, de acessibilidade maior à GPU, em que pode se diminuir os tempos de renderização de glifos e tudo mais. E eu creio que é uma possibilidade, isso é uma questão de tempo para os médicos também poderem utilizar isso. Perfeito, obrigada. Temos uma pergunta aqui nos comentários. A professora Letícia Rittner pergunta: se eu entendi direito, você não está usando o modelo de tensores de fusão DTI, que seria representado por elipsoides. Você está usando um modelo de maior ordem. É isso? Qual seria? É um modelo de maior ordem. Ele é um modelo Kerbal, chamado de Kerbal Imaging, proposto em 2004. E a formulação dele, ele tira, no caso, a relação de Fourier entre o sinal de difusão obtido, no DWI para uma função esférica que representa a difusão.
E essa relação é feita através, né, de uma transformada chamada de Franck-Radon. E no caso, a representação que eu estou utilizando não é por elipsoides, é um outro tipo, em que ela requer bem mais dados do que uma elipsoide, por exemplo, para fazê-la. Ok, bacana. Bom, já estamos no horário da próxima apresentação. Para não nos atrasarmos muito, agradeço mais uma vez sua apresentação, Daniel. Obrigada por responder as perguntas. Sim, Gustavo. Disponível para vocês responder a pergunta do Gustavo, né? Ainda não tá. Desculpa, eu não tinha pego mas assim, a minha implementação é em cima do VMTK. Então, eu preciso ter uma conversa melhor assim, com os outros, com o pessoal que tem mais intimidade com os códigos e tudo mais, para poder integrar e tudo mais. Mas eu acho que ano que vem sai. Joia, bacana. Bom, peço desculpas, Gustavo, porque eu realmente não tinha visto sua pergunta. E obrigada, Daniel, por ter prestado atenção e já respondido. Bom, mais uma vez, agradeço. Vamos para a próxima apresentação. Hello everyone, my name is Sunit. I'm third year PhD student and my advisor name is Professor Kishan Rodhabag. So today I'm going to present my work, Interpacket Gap as a novel metric for heavy hitter detection with programmable switches. So what are heavy hitters? The flow in network traffic stream that contribute most of the traffic in the fixed measured time interval are called heavy hitters or elephant flows. For example, in this figure, a flow table is maintained which is used to count the number of packets for each flow. Here I use the 3 different colors to indicate the flow ID. So when a packet enters to the switch extract the flow ID of each incoming packet based on the 5 tuple. And based on the flow ID, the corresponding counters is increased by 1. So at the end of each measuring time interval, controller read the register instances to extract the counter values of each flow and decide the flow is heavy hitter or not. And then controller reset all the register instances to 0 and start packet counting again for each flow. So heavy hitter is important for many network management applications, such as for network counting billing, congestion control, anomaly detection, quality of service, and traffic management. Most of the existing approaches are based on the counting packets or bytes. Several counting-based algorithms have been proposed and implemented on the programmable switches. We discussed the major problems which are not addressed in the most of the existing approaches. First is hidden heavy hitters. So generally we use fixed time interval to decide heavy hitter flows. In this case, we can miss some of the flows which are heavy hitters between the 2 consecutive intervals, but those flows are not recognized by each individual time interval. Second problem is reporting time. We should report the heavy hitter flows as soon as possible, but in the existing approach, we have to wait till the end of each time interval, which is not acceptable for DOS attack or traffic engineering application. And the third problem is high switch memory overhead. It is possible to reset all register instances at the same time, which can create inconsistency. For solution, we have to maintain 2 tables within the programmable switches. As shown in the figure, first table is active to count the packets and the controller reset the second table. In this next time interval, second table is used for counting packets and other is reset.
However, maintaining two tables within the switch hardware is not an efficient approach because of the limited resources in hardware switches. So for solution, sliding window based approach is capable to solve these problems. However, it is hard to implement on programmable hardware. And also this approach consumed high memory. We propose a novel metric, interpacket gap, for heavy hitter detection. The major benefit of using interpacket gap are we don't need to rethink the existing data plane algorithms completely. The proposed approach can be implemented on the programmable switch hardware, and we don't need to maintain two tables which save memory of switch hardware. So our main idea is illustrated here. There are two tables. In the first table, we maintain counters for each flow and decide the heavy hitters based on the large counter values. While in the second table, we calculate interpacket gap for each flow and lower IPG value represent the heavy hitters. The given figure is showing that the difference in maintaining the flow state. For counter-based approach, we use flow ID and counters, while in our proposed approach, we maintain flow ID, exponential moving average, and last time stamp. For exponential moving average, we use the standard formula as given here. So for validation, we perform some tests using Qaida ISP traces. We consider top 2000 flows for testing. In this figure, first y-axis represent the total number of packets of each flow in the fixed time intervals, and second y-axis denotes the weighted interpacket gap at the end of time interval. The figure confirms that IPG metric is suitable for heavy hitter detection. In the next slide, however, there are two problems or limitation in the proposed approach. Since exponential moving average focus on the recent changes, we are limited to measure heavy hitters for a small time interval. Another problem is mice flows can also have lower IPG. In that case, it will be difficult to differentiate between the heavy hitter and non-heavy hitter. So for solution, we introduce another metric called tau. We update this metric based on the flow state. In the first figure, there are two states, non-heavy hitter and heavy hitter. Here, states are represented by interpacket gap. So we check the flow state in every time interval. If the current flow state is below the predefined interpacket gap threshold, for non-heavy hitter, tau metric is decreased by N2. Otherwise, it will increase by N1. And the second figure is showing more complex scenario where we can consider different number of states. For better understanding, here is an example. There are three flows. At the end of each time interval, we compare the current weighted IPG value with predefined IPG and update the tau metric accordingly. So as we can see that the tau metric for blue flow is increased for each time interval because of the low interpacket gap as compared to the other two flows. And when the switch find tau value above the predefined threshold for any of the flow, switch will report that flow as a heavy hitter. Our algorithm is given here. So first packet enters to the switch and flow ID and ingress timestamps are calculated. In the fourth step, switch checks that the flow IDs exist in the table, in the flow table or not. If flow ID does not exist, switch looks for free space in the flow table and based on that flow table is updated. On the other hand, if the flow ID exists in the flow table, we calculate the current interpacket gap and weighted IPG. In step 6, for every wrap timestamp, we update the tau metric and compare with the predefined tau threshold and report the flow to the controller accordingly. So for evaluation, we use Barefoot Tofino switch ASIC and used OSNT and TRX as a traffic generator. For dataset, we use Qaida 2016 ISP traces and perform tests using 3 different measuring time intervals.
We use heavy keeper algorithm, which is based on the counter, and we modified the heavy keeper algorithm based on our proposed design. So here HK count represent the heavy keeper based on counter, and HK IPG indicates the heavy keeper based on interpacket gap. We use 32 bits for flow ID, 16 bits for weighted IPG, and 16 bits for timestamp, and 8 bits for tau metric. For performance evaluation, we use F1 score, precision, and recall metric. Here, x-axis represent the memory uses in kilobyte. We observe that our proposed IPG-based heavy hitter detection solution can detect heavy hitter with around 0.90 precision and 0.95 recall with only 144 kilobyte memory. We analyze the performance for different measuring time intervals and find that the precision and recall are consistent for large memory sizes. We also evaluated the detection time of heavy hitters by our proposed approach. As shown in the figure, we are able to report the flows as soon as possible when they turn into the heavy hitters. On the other hand, for fixed time windows, we have to wait till the end of time interval. In the next slide, we analyze how our proposed algorithm impact on the throughput and latency, and also discuss about the resource consumption. So first, we measure the throughput and latency without any algorithm, just output packets forwarding without applying any actions. In the second case, we measure the performance with our algorithms. So as we can observe in figure, the throughput is not affected in both the cases, as expected from a line speed hardware pipeline. The difference in the latency with and without the proposed algorithm is around 176 nanoseconds. The P4 pipeline complexity of the proposed algorithm does not affect much on the overall performance. And the table shows that the resource consumption of our algorithm implementation in the P4 Tofino switch. We can see that the resources use less than 10% except for the meter, ALU, and hash distribution unit. In conclusion, we proposed a completely different approach to detect the heavy hitters using the interpacket gap. Our method is windowless and support push-based approach where switch reports the controller at the same time when the flow turn into the heavy hitters. We implemented our proposed algorithm on Tofino switch and evaluated using the real Kaida traces and achieved high accuracy. Thank you so much. Hi, Sanit. Hello. How is your my Portuguese? Portuguese is not good, so I think Not good. Ok. Se as pessoas quiserem colocar suas perguntas nos comentários do YouTube, eu vou fazer o meu melhor aqui para traduzir. Podem colocar as perguntas em português, se preferirem, e eu vou fazer o meu melhor para traduzir as perguntas para o Sanit. I am pronouncing your name correctly? It's the correct name. Sanit? Right? Okay. Sanit, okay. So I was, we already have a question, so I will put it on the screen. What is the impact of your solution in the control plane? The question is from Rafael Vicente Yeah, Rosa. so in this case, because that's why we proposed this algorithm and using the Nobel metric interpacket gap, because in this case, we don't need to extract or read the resistance sensor at the fixed time interval or regular time interval. So we only need, like in the existing approach where we use the counters. So in every time, like regular time interval, the controller read all the resistance sensors, which take a lot of time. So so in my case, like I use the interpacket gap, so we don't need to use the we don't need to read the register by the controller. Switch can send the can report directly to the controller. So in this case, the total overhead on controller is less as compared to the counter-based approach. Okay, thank you.
I also have a question. I'm not from this research field, so sorry if it's a silly question. No. But is it relevant to detect heavy hitters in order to prevent hacker attacks, for instance? Yes. So this one, actually in the second slide, if you see that, I also mentioned what are the application where we can use the heavy hitters. So this is the like DOS attacks and other security like in traffic management and DOS attacks. So we can use these heavy hitters to detect the flows which are like creating the problem in the switch. So we can directly report the that flows to the controller, that okay, then controller can take action for those flows, or we can drop the packet, or we can block the flows. So yes. And if I understood correctly, a big concern is not to add latency to the network traffic while trying to detecting the heavy hitters. Is that correct? Sorry, I didn't get your point. So what? I mean, in order to detect the heavy hitters on real time, I believe that you add some latency. I don't know if this is the correct term, but I mean, is it a problem while I'm trying to detect the heavy hitters? Maybe I could interfere in the network performance. Yeah, actually, yes. In the last slide, I showed that I also evaluated the latency, because sometimes when we execute or when we implement the algorithm, so that can be problem like in terms of latency. Latency could be increased because of the complex algorithm. So I also showed that okay, if we use this algorithm, so we can also get the low latency as compared to the others. Existing works. So that's why I showed that latency also. That's why I consider the latency also. This is why this is a interesting metric, right? Yes. Okay. Exactly. Okay. Sorry about the silly question. No, it's a very good question. Thank you. Okay. So we finished our sixth session in this morning. Sanit, sorry, I will switch to Portuguese to say goodbye to people. Sure. Thank you so much. Bom, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram presentes ao vivo até o final dessa sessão.